Quero uma mulher mais nova. Quero uma igual a você, Jordana. Essas palavras saíram da boca do homem que jurou me amar para sempre. 15 anos de casamento desmoronaram em 15 segundos. Meu nome é Lívia Campos. Tenho 37 anos e nunca imaginei que um dia estaria compartilhando essa história com vocês. Mas hoje quero contar como transformei a maior traição da minha vida na minha maior vitória. Lembro exatamente do momento. Era uma terça-feira comum. Cheguei mais cedo da escola, onde dou aulas de literatura. A chuva fina que caía em São Paulo tinha cancelado minha última aula. E tudo o que eu queria era chegar em casa, preparar um chá quente e corrigir algumas redações. Nosso apartamento nos Jardins sempre foi motivo de orgulho para Tiago. Um símbolo do nosso sucesso, ele dizia. Naquele dia, o silêncio do lugar foi quebrado por sua voz vinda do quarto. Caminhei pelo corredor sem fazer barulho. Os sapatos de salto que ele tanto insistia que eu usasse já estavam na minha mão. A porta do quarto estava entreaberta e foi quando ouvi aquela frase que ficaria gravada para sempre na minha memória. Quero uma mulher mais nova. Quero uma igual a você, Jordana. Meu corpo inteiro congelou. Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada sobre mim. Fiquei paralisada com a respiração suspensa enquanto ele continuava. Estou cansado de viver com alguém que só pensa em livros e alunos. Você me faz sentir vivo de novo. Poderia ter entrado naquele quarto. Poderia ter gritado, chorado, implorado. Poderia ter quebrado cada objeto daquela casa que construímos juntos. Mas algo diferente aconteceu dentro de mim. Uma calma estranha tomou conta do meu corpo. Respirei fundo 1, 2, 3 vezes. Dei meia volta, silenciosamente, e saí do apartamento sem que ele soubesse que eu tinha ouvido tudo. Caminhei sem rumo pelas ruas de São Paulo. A chuva tinha aumentado, mas eu mal sentia os pingos no meu rosto, confundindo-se com as lágrimas que escorriam. 15 anos. 15 anos de companheirismo, de sonhos compartilhados, de apoio quando ele ainda era um corretor de imóveis, batalhando para abrir sua própria incorporadora. 15 anos cuidando da nossa casa, do nosso filho Lucas, abdicando de oportunidades na minha carreira para que ele pudesse crescer na dele. Acabei chegando ao Café Páginas Vivas, uma pequena livraria no centro histórico, onde costumava me refugiar para ler nos raros momentos de folga. A dona do lugar, uma senhora de cabelos grisalhos, me reconheceu imediatamente. "Lívia, está tudo bem, querida? Você está encharcada." Não consegui responder. Apenas sentei em uma das poltronas gastas e aceitei a xícara de chá que ela me ofereceu. Foi ali, entre livros antigos e o cheiro de café, que comecei a processar o que tinha acontecido. Peguei meu celular e liguei para a única pessoa que poderia me entender naquele momento. Cecília, minha melhor amiga desde os tempos da faculdade. "Ele está te traindo?" "Lívia, eu sempre desconfiei." A voz de Cecília, do outro lado da linha, não demonstrava surpresa, apenas indignação. Aquela vez que nos encontramos no restaurante e ele não parava de olhar para a garçonete. Os telefonemas misteriosos, as viagens de negócios que aumentaram de repente. Cecília era advogada, divorciada há 3 anos. Sempre me alertou sobre os sinais, mas eu nunca quis enxergar. Sempre defendi Tiago, sempre encontrei explicações. Ele está estressado com a empresa, é a pressão dos novos projetos. Quantas vezes repeti essas frases para mim mesma? "O que você vai fazer agora?" perguntou Cecília, depois de me ouvir em silêncio por quase meia hora. Foi então que algo dentro de mim se acendeu. Uma ideia que nasceu pequena, mas que cresceria nos próximos meses até se tornar um plano perfeito. "Ainda não sei", respondi. "Mas não vou ser apenas a esposa traída e abandonada. Isso eu garanto." Voltei para casa horas depois. Tiago já tinha saído, provavelmente para se encontrar com Jordana. Nosso filho Lucas estava no quarto, com fones de ouvido, imerso em seu próprio mundo de adolescente. Ele não merecia passar por um divórcio conturbado. Não merecia ver a mãe destruída e humilhada. Foi pensando nele que tomei minha decisão. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando em cada momento do nosso casamento, em cada sinal que ignorei. Pensei na tal Jordana. Quem seria ela? Uma das estagiárias da empresa, provavelmente.
Tiago sempre se gabava de como gostava de orientar jovens talentos. Agora eu entendia o que isso realmente significava. Na manhã seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Preparei o café da manhã como sempre fazia. Conversamos sobre assuntos triviais. Tiago parecia aliviado com minha aparente normalidade. Pouco ele sabia que por trás do meu sorriso ensaiado, uma tempestade se formava. Passei o dia na escola automaticamente. Falei sobre Machado de Assis para adolescentes desinteressados. Corrigi provas, participei de uma reunião de professores. Mas minha mente estava longe. Estava elaborando cada passo do que faria a seguir. Depois da aula, não voltei para casa. Fui direto para o escritório de Cecília. "Preciso da sua ajuda", disse assim que entrei em sua sala. Cecília me olhou por alguns segundos antes de responder. "O que você tem em mente?" "Quero descobrir tudo sobre os negócios do Tiago. Tudo mesmo. E quero saber quem é essa Jordana." Foi o início da minha transformação. Não apenas física, mas interior. A professora de literatura que sempre viveu entre livros e ficções começou a traçar sua própria história de redenção. Nas semanas seguintes, comecei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. As ligações de Tiago, os papéis que ele deixava pelo escritório em casa, as conversas que tinha ao telefone quando achava que eu não estava ouvindo. Comecei a anotar nomes, datas, valores mencionados. Cecília me ajudou a entender termos jurídicos, contratos, movimentações financeiras. Sua experiência como advogada foi fundamental. "Lívia, isso aqui não parece legal", ela me disse um dia, analisando cópias de documentos que encontrei no escritório. "Essas transações, essa empresa nas Ilhas Cayman, Tiago pode estar envolvido em coisas sérias." Foi quando percebi que minha vingança poderia ser muito maior do que imaginei inicialmente. Não seria apenas sobre expor uma traição, mas sobre revelar quem Tiago Rezende realmente era. Enquanto isso, também comecei minha transformação física. Matriculei-me no Espaço Metamorfose, um salão e spa no bairro de Pinheiros. Mudei meu cabelo, minha forma de vestir, comecei exercícios físicos, não para agradar Tiago ou competir com Jordana, mas para mim mesma, para a mulher que estava nascendo das cinzas daquele casamento falido. "Você está diferente", comentou Lucas um dia enquanto jantávamos. Tiago tinha avisado que não viria para casa. Uma reunião importante, segundo ele. "Estou melhor", respondi ao meu filho com um sorriso sincero. A cada dia que passava, juntava mais informações. Descobri que Jordana Martins era realmente uma estagiária da Rezende Incorporações, recém-formada em arquitetura, 25 anos. Bonita, ambiciosa e, pelo que pude perceber nas redes sociais que vasculhei, completamente envolvida com meu marido. Também descobri muito mais sobre os negócios de Tiago. Com a ajuda de Cecília e de um contador que ela conhecia, entendi que a Rezende Incorporações não era exatamente o sucesso que Tiago alardeava. Havia dívidas escondidas, negócios obscuros, possível sonegação de impostos. A cada descoberta, meu plano se tornava mais claro. Não seria uma vingança impulsiva, movida pela emoção. Seria calculada, fria, devastadora. Seria algo que Tiago jamais esqueceria. 3 meses se passaram desde aquele dia fatídico. 3 meses em que vivi uma vida dupla. A esposa dedicada e ingênua na frente de Tiago e a mulher, determinada e investigativa, quando ele não estava por perto. Foi quando notei uma data se aproximando no calendário. Nosso aniversário de casamento. Tradicionalmente, íamos ao restaurante Sabor do Mar, em Ubatuba, para comemorar. Um lugar especial para nós, onde Tiago me pediu em casamento anos atrás. Seria o cenário perfeito para meu plano. Marquei uma consulta com a terapeuta Clarice Oliveira para me preparar emocionalmente para o que estava prestes a fazer. "Tem certeza que está pronta para isso?" perguntou Clarice durante nossa sessão. Olhei para ela com uma determinação que nem eu mesma sabia que possuía. Nunca estive tão pronta para algo em toda a minha vida. Chegou o grande dia. Vesti-me com um cuidado especial, usando um vestido vermelho que nunca tinha usado antes. Quando Tiago me viu pronta na sala, notei seu olhar de surpresa, quase de admiração. "Você está diferente", ele comentou, repetindo sem saber as palavras do nosso filho. "Estou melhor", respondi.
usando as mesmas palavras que disse a Lucas, mas desta vez com um significado muito mais profundo. No caminho para Ubatuba, ensaiei mentalmente cada palavra que diria, cada expressão, cada movimento. O pendrive com todas as provas estava na minha bolsa, decorado com nossa aliança de casamento. Um símbolo do que estava prestes a acontecer. Chegamos ao restaurante Sabor do Mar, quando o sol começava a se pôr sobre o oceano. Aquele lugar guardava tantas memórias para nós. O pedido de casamento, a comemoração quando descobrimos que teríamos Lucas, tantos aniversários felizes. Seria também o palco da minha redenção. O maître nos reconheceu imediatamente. Senhor e senhora, Rezende, que prazer recebê-los novamente. Mesa de sempre. Tiago sorriu aquele sorriso de empresário bem-sucedido que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. O mesmo sorriso que usava em reuniões importantes, em jantares com clientes e agora, provavelmente, para impressionar Jordana. Nossa mesa ficava na varanda com vista para o mar. As ondas quebravam suavemente na areia, criando uma trilha sonora perfeita para o que estava prestes a acontecer. Pedi uma taça de vinho tinto, algo que raramente fazia. Tiago ergueu as sobrancelhas surpreso. Desde quando você bebe vinho tinto? Há muitas coisas sobre mim que você não sabe, Tiago. Respondi com um sorriso enigmático. Durante os primeiros momentos do jantar, mantive uma conversa leve. Falei sobre Lucas, sobre a escola, sobre livros que estava lendo com meus alunos. Tiago parecia relaxado, provavelmente achando que seria apenas mais um aniversário de casamento monótono, como os últimos tinham sido. Pouco ele sabia que eu passara os últimos 3 meses analisando cada passo dele. 3 anos de afastamento gradual, de desculpas cada vez mais elaboradas para chegar tarde, de viagens de negócios que se multiplicavam. Eu, que sempre fui apaixonada por histórias, não conseguia enxergar a ficção que vivia no meu próprio casamento. Quando o garçom trouxe nossa entrada, decidi começar a mudar o tom da conversa. Sabe, Tiago, tenho pensado muito sobre nós ultimamente. Ele levou o garfo à boca, mastigando devagar. É mesmo? Sobre o que exatamente? Sobre como as pessoas mudam, sobre como relacionamentos evoluem ou involuem. Tomei um gole do meu vinho. Lembra quando nos conhecemos? Você era apenas um corretor tentando vender seu primeiro apartamento e eu, uma professora recém-formada. Tiago sorriu, provavelmente aliviado por eu estar apenas nostálgica. Lembro sim. Você entrou na imobiliária procurando um lugar pequeno para alugar e saiu com meu telefone. E você me prometeu que encontraria o apartamento perfeito para mim. E encontrei, não encontrei. Ele sorriu orgulhoso. Aquele estúdio no centro era exatamente o que você queria. Sim, era. Fiz uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. Você sempre foi bom em saber o que os outros querem, não é? Ou pelo menos em fazer as pessoas acreditarem que têm o que querem. O sorriso dele vacilou por um instante. O que você quer dizer com isso? Desviei o olhar para o mar. A noite já havia caído completamente e as luzes do restaurante refletiam na água escura. Nos primeiros anos do nosso casamento, quando a incorporadora começou a crescer, eu estava tão orgulhosa de você, trabalhava tanto, chegava tão cansado em casa. Eu fazia de tudo para te apoiar, para que nossa casa fosse um refúgio. E sempre foi. Ele tentou alcançar minha mão sobre a mesa, mas sutilmente a afastei, pegando minha taça. Mesmo quando você começou a mudar, eu inventava desculpas. É o estresse do trabalho, eu dizia para mim mesma. São as responsabilidades, a pressão. Até que percebi que não era nada disso. O prato principal chegou, peixe grelhado para mim, filé para ele, o mesmo que pedíamos todos os anos. Mais uma tradição que estava prestes a ser quebrada. Não entendo onde você quer chegar, Lívia. A voz dele tinha um leve tremor. Será que estava começando a suspeitar? 3 anos, Tiago. Faz 3 anos que você começou a se afastar. 3 anos de ligações estranhas, de saídas inexplicáveis, de viagens que se multiplicaram. Cortei um pedaço do peixe, mastigando devagar. No começo pensei que fosse apenas uma fase. Depois comecei a temer que você estivesse doente e escondendo de mim. Cheguei até a revirar suas gavetas procurando receitas médicas. O rosto dele empalideceu. Você revirou minhas coisas?
Não encontrei receitas médicas, claro, mas eventualmente encontrei outras coisas, como recibos de um flat em Moema, um lugar que você nunca mencionou para mim. Tiago colocou os talheres na mesa. Sua postura mudou completamente, de relaxado a tenso em questão de segundos. Lívia, eu posso explicar? Não precisa. Interrompi suavemente. Eu já sei de tudo. Sei sobre Jordana. Sei sobre os encontros de vocês. Sei até mesmo o que você diz a ela, que quer uma mulher mais nova, igual a ela. O choque no rosto dele seria cômico em outras circunstâncias. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu e fechou várias vezes como um peixe fora d'água. Como você, como eu soube. Ouvi você ao telefone, naquele dia em que cheguei mais cedo em casa por causa da chuva. Você estava no nosso quarto, na nossa cama, dizendo a ela que queria uma mulher mais nova. Ele baixou o olhar para o prato, incapaz de me encarar. Lívia, eu sinto muito. Não era para você descobrir assim. Não era para eu descobrir, você quer dizer. Minha voz permanecia calma, quase clínica. Todo o choro, toda a raiva, toda a dor já tinham sido processados nos meses anteriores. O que restava agora era apenas determinação. Foi um erro, um momento de fraqueza. Jordana não significa nada para mim, eu juro. As desculpas esfarrapadas começaram a fluir, exatamente como Cecília tinha previsto. Podemos superar isso, fazer terapia de casal, recomeçar. Deixei que ele continuasse por alguns minutos, observando como suas mentiras se acumulavam, cada uma mais desesperada que a anterior. Quando finalmente se calou, provavelmente esperando que eu explodisse em lágrimas ou gritos, apenas sorri. Sabe o que é engraçado, Tiago? Se você tivesse sido honesto desde o início, se tivesse me dito que não me amava mais, que queria seguir outro caminho, eu teria aceitado. Teria sofrido, claro, mas teria respeitado sua decisão. Poderíamos ter nos separado como adultos civilizados. Tomei o último gole do meu vinho. Mas você escolheu o caminho da mentira. E o problema das mentiras é que uma vez que você começa, precisa continuar mentindo para sustentar a primeira mentira. Peguei minha bolsa e tirei um pequeno embrulho, colocando-o sobre a mesa. Era uma caixinha dourada do tipo que normalmente guarda joias. Feliz aniversário de casamento. Minha voz tinha uma doçura forçada. Ele olhou para a caixa, confuso. Lívia, você não está entendendo. Estou tentando dizer que podemos salvar nosso casamento. Abra, insisti. Com dedos trêmulos, ele desfez o laço e abriu a caixinha. Dentro estava um pendrive preto, decorado com a aliança de casamento que ele raramente usava nos últimos anos. O que é isso? É o seu futuro, Tiago. E também o meu. Nesse momento, pedi licença para ir ao banheiro. Precisava de um momento sozinha para me recompor, para me certificar de que não fraquejaria no momento crucial. Olhei-me no espelho do banheiro luxuoso do restaurante. Quem era aquela mulher que me encarava de volta? Não era mais a professora ingênua que acreditava cegamente no marido. Era alguém mais forte, mais determinada. Voltei à mesa para encontrar Tiago com o notebook aberto. Ele sempre carregava um na pasta para emergências de trabalho, dizia. O pendrive estava conectado e seu rosto havia perdido toda a cor. O que significa isso, Lívia? Como você conseguiu esses documentos? Da mesma forma que descobri sobre Jordana, prestando atenção, ouvindo, observando todas as coisas que você achava que eu era incapaz de fazer. No pendrive, havia pastas meticulosamente organizadas, uma para cada instituição: Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público, principais clientes da Resende Incorporações. Dentro de cada pasta, documentos, gravações, provas das irregularidades que Tiago e seu sócio Gustavo vinham cometendo nos últimos anos. Você não tem ideia do que está fazendo. A voz dele agora tinha um tom ameaçador. Isso pode destruir tudo, inclusive você e Lucas. Eu sei exatamente o que estou fazendo, Tiago. Pela primeira vez em muitos anos, sei exatamente o que quero. Inclinei-me sobre a mesa, mantendo minha voz baixa para que apenas ele pudesse ouvir. E não me ameace. Existem outras cópias desses arquivos, com Cecília, com um advogado tributarista muito competente e com instruções claras sobre o que fazer caso algo aconteça comigo. O rosto dele se contorceu em uma mistura de raiva e medo. O que você quer?
Tenho duas opções para você. Mantive minha voz calma e controlada, como se estivesse explicando um conceito literário complexo para meus alunos. Primeira, você transfere 50% das ações da Resende Incorporações para o nome do nosso filho Lucas. Com gestão temporária para mim até ele completar 21 anos, assina o divórcio nos meus termos. E ninguém, além de nós, saberá dessas provas. Ele engoliu em seco. E a segunda opção? Continue com seus planos com Jordana. E amanhã de manhã todos saberão exatamente que tipo de homem e empresário você é. O silêncio que se seguiu parecia vibrar entre nós. Ao fundo, ouvia-se o som das ondas quebrando na praia, alheias ao drama que se desenrolava naquela mesa. Você não faria isso? Ele finalmente falou. Destruiria tudo que construímos. O futuro de Lucas. O futuro de Lucas está garantido na primeira opção. Quanto a destruir o que construímos, dei de ombros. Você já fez isso quando decidiu trair não apenas a mim, mas também a confiança de todos que acreditaram em você. Chamei o garçom e pedi a conta. Enquanto esperávamos, Tiago parecia ter envelhecido 10 anos. O homem poderoso, o empresário respeitado, o marido que achava que podia ter tudo o que quisesse, estava reduzido a uma sombra. Como você descobriu sobre os negócios? Quem te ajudou? Isso importa. O que importa é que descobri, que vi além da fachada que você construiu tão cuidadosamente. Quando a conta chegou, ele automaticamente estendeu o cartão de crédito. Gestos mecânicos de um homem em choque. Na volta para São Paulo, o silêncio no carro era pesado. Tiago dirigia como um autômato, os olhos fixos na estrada, enquanto eu observava as luzes das cidades do litoral norte passando pela janela. Quanto tempo tenho para decidir? Ele finalmente perguntou quando já estávamos na rodovia dos Tamoios. Os papéis estão prontos. O advogado nos espera amanhã às 10 horas no escritório dele. Mais silêncio. Depois, quase em um sussurro. Por que não me confrontou antes? Por que esperar todo esse tempo? Olhei para ele, para o homem que um dia amei com toda a intensidade do meu ser, porque precisava ter certeza. De tudo. Dos seus negócios, da sua traição e principalmente de mim mesma. De que seria capaz de seguir em frente sem você. Chegamos ao nosso apartamento por volta da meia-noite. Lucas já estava dormindo. Tiago foi direto para o escritório, provavelmente para verificar o estrago, para ver se havia alguma saída além das opções que apresentei. Eu fui para o quarto de hóspedes, onde já tinha secretamente transferido algumas das minhas coisas nas últimas semanas. Deitada na cama, olhando para o teto, senti uma estranha paz. Não era felicidade nem tristeza. Era a tranquilidade de quem finalmente retoma o controle da própria vida. Na manhã seguinte, Tiago estava na cozinha quando desci para o café. Parecia não ter dormido nada. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto abatido. Assinarei os papéis. Ele disse sem preâmbulos. Mas tenho uma condição. Ergui as sobrancelhas, surpresa com sua audácia. Você não está em posição de impor condições, Tiago. Quero que Lucas nunca saiba o verdadeiro motivo da nossa separação. Nem sobre Jordana, nem sobre os negócios. Considerei por um momento. Lucas adorava o pai, apesar do distanciamento dos últimos anos. Destruir essa imagem seria cruel. Concordo. Diremos que crescemos em direções diferentes, que ainda nos respeitamos, mas que não podemos mais ficar juntos como casal. A versão clássica e civilizada. Ele assentiu, visivelmente aliviado. E sobre a empresa? Você continuará como CEO por enquanto. Afinal, sua imagem ainda é importante para os negócios. Mas eu estarei nos bastidores, aprendendo, observando, garantindo que tudo seja feito dentro da lei daqui para frente. Você realmente pensou em tudo. Tive 3 meses para planejar enquanto você estava ocupado demais com sua estagiária para notar qualquer mudança em mim. O golpe foi certeiro. Tiago baixou os olhos derrotado. Naquele momento senti uma pontada de pena. Não pelo que estava fazendo, mas pelo que poderia ter sido se ele tivesse feito escolhas diferentes. Às 10 horas em ponto, estávamos no escritório do advogado. Os papéis foram assinados, as transferências iniciadas. Tiago parecia um homem caminhando para a forca. Eu, por outro lado, sentia-me mais leve a cada assinatura. Quando saímos do escritório, Tiago me olhou como se me visse pela primeira vez. Você está diferente. Estou melhor, respondi simplesmente. Nos separamos na calçada.
Ele para a empresa para começar a explicar as mudanças para o sócio. Eu para a escola para dar minhas aulas de literatura com uma nova energia. Nas semanas seguintes, a transição foi mais suave do que imaginei. Lucas ficou triste com a notícia, mas a explicação ensaiada pareceu acalmá-lo. Às vezes as pessoas seguem caminhos diferentes, filho. Não significa que deixamos de te amar ou de respeitar o que tivemos. Comecei a me envolver mais com a Resende Incorporações. No início, os funcionários me olhavam com desconfiança. A esposa do chefe, que de repente tinha 50% da empresa. Mas logo perceberam que eu não estava ali para brincar. Estudei, aprendi, fiz cursos, consultei especialistas. A professora de literatura descobriu que tinha um talento natural para negócios que nunca teve chance de explorar. E Jordana? Ela sumiu rapidamente do mapa, quando percebeu que Tiago não era mais o homem poderoso que ela pensava. Soube por uma funcionária da empresa que ela pediu transferência para outra construtora, assim que os rumores sobre a mudança de comando começaram a circular. 6 meses depois daquela noite no restaurante Sabor do Mar, a Resende Incorporações estava no caminho certo. Os negócios ilícitos foram encerrados, as dívidas estavam sendo regularizadas, novos projetos surgiam. Tiago, embora ainda fosse o rosto público da empresa, sabia que seu poder estava limitado. Cada decisão importante passava por mim. Uma tarde, enquanto revisava projetos no meu novo escritório na empresa, recebi uma mensagem de Cecília. Vinho no entardecer hoje à noite? O bar Entardecer tinha se tornado nosso refúgio nas últimas semanas. Um lugar onde podíamos conversar abertamente sobre tudo o que havia acontecido. Com certeza, respondi. Tenho novidades. Naquela noite, sentada com Cecília no bar, compartilhei a última reviravolta da minha história. A incorporadora vai lançar um projeto residencial voltado para mulheres que estão recomeçando. Apartamentos funcionais, com espaços para home office, creche no condomínio, segurança reforçada. Cecília ergueu sua taça em um brinde. A sua transformação, Lívia, de esposa traída a empresária de sucesso. Brindamos, e enquanto o líquido rubi tocava meus lábios, refleti sobre a jornada dos últimos meses. A dor da traição havia se transformado em força, as lágrimas em determinação, e aquelas palavras cruéis, que era uma mulher mais nova, haviam se tornado o catalisador para eu redescobrir quem realmente era. Não era mais a sombra de Tiago Resende, era Lívia Campos, uma mulher que finalmente havia encontrado sua própria voz. A sua transformação, repetiu Cecília, com um brilho de admiração nos olhos. Aquele brinde no bar Entardecer marcava não apenas minha vitória pessoal, mas o início de uma nova fase na minha vida. Enquanto saboreávamos o vinho, contemplei como havia chegado até ali. O caminho não foi linear nem fácil. Foi uma construção meticulosa, um plano elaborado passo a passo nos 3 meses mais intensos da minha vida. Sabe, às vezes eu mesma não acredito no que consegui fazer, confessei a Cecília, girando a taça entre os dedos. Lembro do dia seguinte, depois de ouvir aquela conversa de Tiago com Jordana. Acordei sentindo como se tivesse sido atropelada. E mesmo assim você fingiu que nada tinha acontecido. Cecília balançou a cabeça, ainda impressionada. Eu teria jogado as roupas dele pela janela no mesmo instante. Sorri, lembrando daqueles primeiros dias. A dor era física, como uma ferida aberta no peito. Cada sorriso forçado para Tiago, cada bom dia e como foi seu dia, eram pequenas agulhadas. Mas algo dentro de mim sabia que reagir impulsivamente não me levaria a lugar nenhum. Na primeira semana eu só conseguia pensar em confrontá-lo, expliquei, deixando a taça na mesa. Cheguei a ensaiar o discurso na frente do espelho do banheiro, mas então me lembrei de todas as histórias que ouvi de amigas, de alunas adultas, de mulheres que foram traídas. Sempre o mesmo roteiro. O homem nega, depois minimiza, depois culpa a mulher e no final, se ela decide ficar, acaba vivendo com a sombra da desconfiança para sempre. E se decide sair, muitas vezes fica sem nada, completou Cecília, que como advogada já tinha visto esse filme dezenas de vezes. Especialmente quando o marido tem poder financeiro. Foi exatamente esse pensamento que começou a moldar meu plano. Tiago não era apenas meu marido,
Era um empresário respeitado, com conexões políticas, acesso aos melhores advogados. Em um divórcio convencional, por mais que a lei estivesse teoricamente ao meu lado pelos anos de casamento, ele encontraria formas de esconder ativos, de minimizar sua verdadeira fortuna. A virada aconteceu naquela tarde na sua sala. Relembrei, recostando-me na cadeira, quando você mencionou que poderia haver irregularidades nos negócios dele. Cecília sorriu, levantando o copo em novo brinde. Foi só uma intuição. 15 anos como advogada me ensinaram que homens que mentem para as esposas geralmente mentem em outras áreas também. Naquele dia, saindo do escritório de Cecília, decidi que precisava ser estratégica. A professora de literatura em mim sabia que toda boa história tem um momento de virada, um ponto sem retorno. E eu estava determinada a escrever esse momento à minha maneira. Comecei sutilmente. Primeiro, passei a prestar mais atenção na rotina de Tiago. Descobri que às terças e quintas ele saía do escritório mais cedo, supostamente para jogar tênis no clube. Mas uma ligação discreta para a secretaria do clube confirmou que ele não frequentava as quadras há mais de um ano. Como você descobriu o flat em Moema? Perguntou Cecília, sempre interessada nos detalhes. Por um acaso? Respondi com um sorriso irônico. Tiago é metódico até na traição. Sempre guardava os recibos de tudo em uma pasta específica no escritório de casa. Gastos pessoais, ele chamava. Eu nunca tinha aberto porque respeitava seu espaço. Que ironia, não? A descoberta do flat foi apenas o início. Uma vez que comecei a investigar, não consegui parar. Era como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos. E agora eu enxergava padrões, inconsistências, sinais que estiveram ali durante anos. O mais difícil foi manter a compostura, confessei. Cada descoberta era como um novo golpe. Tinha dias que eu trancava a porta do banheiro e chorava no chuveiro para que Lucas não ouvisse. Mas quando saía, colocava meu melhor sorriso e continuava. Foi nesse período que decidi que precisava de ajuda profissional. Não apenas para juntar evidências contra Tiago, mas para mim mesma. Foi quando conheci Clarice Oliveira, a terapeuta que se tornaria crucial na minha jornada. Clarice me disse algo que mudou minha perspectiva, comentei com Cecília. Ela falou que eu estava tão concentrada em ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a professora dedicada, que havia esquecido de ser eu mesma, que nem sabia mais quem era Lívia além desses papéis. As sessões com Clarice foram fundamentais, não apenas para processar a traição, mas para reconectar comigo mesma. Lembro-me claramente da sessão em que ela me perguntou: o que você quer para sua vida, Lívia? Não para seu casamento, não para seu filho, não para seus alunos, para você. Fiquei em silêncio por longos minutos, percebendo que não sabia a resposta. Havia passado tanto tempo vivendo em função dos outros que não tinha sonhos próprios. Foi uma revelação dolorosa, mas necessária. Foi depois dessa sessão que decidi ir ao Espaço Metamorfose. Contei a Cecília, que já conhecia partes da história, mas não todos os detalhes. Não para reconquistar Tiago ou para competir com Jordana, mas para redescobrir quem eu era. O Espaço Metamorfose não era apenas um salão de beleza, era um centro de transformação completo. Lá, conheci Renata, uma consultora de estilo que me olhou de cima a baixo no primeiro dia e declarou: você se esconde atrás dessas roupas. Vamos mostrar a mulher que existe por baixo delas. Foi um processo gradual. Comecei com pequenas mudanças. Um novo corte de cabelo, roupas que valorizavam minha silhueta em vez de ocultá-la, uma aula de maquiagem que me ensinou a realçar traços que nem eu mesma apreciava. A cada semana, olhava no espelho e reconhecia um pouco mais de mim mesma. Lucas foi o primeiro a notar. Sorri com a lembrança. Ele chegou da escola um dia, me olhou preparando o jantar e disse: mãe, você está diferente. Parece mais feliz. Era verdade. Apesar da dor, apesar da traição, havia uma estranha libertação em finalmente enxergar a verdade e tomar controle da situação. Eu estava me redescobrindo, e isso trazia uma satisfação que não sentia há anos. Enquanto isso, continuava a minha investigação. Com a ajuda de Cecília, contratei discretamente um contador forense, Jorge, que analisou os documentos que eu conseguia coletar do escritório de Tiago.
A primeira reunião com Jorge foi reveladora. Contei baixando a voz, embora estivéssemos em um canto reservado do bar. Ele folheou os documentos por cerca de 20 minutos em silêncio absoluto. Depois, olhou para mim e perguntou: "A senhora sabe que seu marido pode estar envolvido em lavagem de dinheiro, certo?" Não sabia. Apesar de todas as suspeitas, nunca imaginei que Tiago chegaria a esse ponto. Jorge explicou os sinais. Empresas de fachada, transações em paraísos fiscais, contratos superfaturados com órgãos públicos. Era um esquema sofisticado que provavelmente envolvia o sócio Gustavo e outros contatos políticos. "Como você conseguiu reunir tantas provas sem que ele desconfiasse?" perguntou Cecília, sempre a advogada atenta aos procedimentos. "Paciência e método", respondi. "Tiago tem uma rotina previsível. Toda quinta-feira ele sai mais cedo, supostamente para o tênis, mas na verdade, para se encontrar com Jordana. Nesses dias, eu tinha cerca de 3 horas no escritório dele em casa. Fotografava documentos, copiava arquivos do computador quando ele se esquecia de desligar. Mas a verdadeira virada aconteceu quando descobri o cofre. Não era um cofre físico, era uma pasta protegida por senha no computador dele, nomeada simplesmente como contingências. Consegui a senha quase por acaso, numa noite em que Tiago adormeceu na sala depois de beber demais. Seu celular estava desbloqueado e entre suas anotações encontrei uma lista de senhas. O conteúdo da pasta era o tesouro que eu precisava, continuei. Contratos não oficiais, e-mails comprometedores, planilhas detalhando o esquema. Tiago, sempre organizado, mantinha tudo meticulosamente documentado. Sua própria obsessão por controle seria sua ruína. Com as evidências em mãos, precisava decidir como usá-las. A opção mais óbvia seria denunciar tudo às autoridades. Mas isso destruiria não apenas Tiago, mas também a empresa, o patrimônio da família, o futuro de Lucas. "Foi aí que você teve a ideia do pendrive, certo?" perguntou Cecília, já conhecendo parte da história. "Exato. Precisava de uma forma de pressionar Tiago que fosse eficaz, mas que também me desse controle sobre as consequências. Não queria destruir tudo, apenas recuperar o que era meu por direito e garantir meu futuro e o de Lucas." Nas semanas seguintes, refinei meu plano. Com a ajuda de Jorge, organizei as evidências em pastas claras e objetivas. Com a orientação de Cecília, preparei um acordo de divórcio que seria irrecusável diante das circunstâncias. E com o apoio de Clarice, fortaleci-me emocionalmente para o confronto. "A escolha do restaurante Sabor do Mar foi calculada?" perguntou Cecília, enquanto pedia mais uma rodada de vinhos. "Totalmente", admiti. Sabia que em um lugar público mais discreto, Tiago não poderia ter uma reação explosiva. E o simbolismo do local, onde ele me pediu em casamento, parecia apropriado para encerrar o ciclo. A preparação para aquela noite foi meticulosa. Escolhi um vestido vermelho que havia comprado semanas antes, mas guardado para a ocasião. Vermelho como o sangue que ele fez jorrar do meu coração. Vermelho como o fogo que agora ardia dentro de mim. Pedi a Fernanda, minha irmã, que ficasse com Lucas naquela noite. "Tiago e eu vamos comemorar nosso aniversário de casamento", expliquei, sentindo o gosto amargo da ironia. Ela me olhou desconfiada. Sempre foi mais perceptiva que eu, mas não fez perguntas. Antes de sair, verifiquei tudo mais uma vez. O pendrive estava funcionando. As cópias de segurança estavam em locais seguros. O advogado estava de prontidão para o dia seguinte. Não havia espaço para erros. "Sabe o que foi mais surpreendente naquela noite?" comentei com Cecília, relembrando o jantar fatídico. A calma que senti. Depois de meses de angústia, de fingimento, de dor contida, finalmente estava no controle. Era como se estivesse assistindo a uma peça de teatro, onde sabia exatamente qual seria o próximo ato. A reação de Tiago foi exatamente como previ. Primeiro negação, depois tentativas de minimizar, em seguida promessas vazias de mudança. O roteiro clássico do homem pego em flagrante. Mas quando viu o conteúdo do pendrive, o verdadeiro pânico se instalou em seus olhos. "Como você conseguiu isso?" Imitei a voz dele, lembrando sua expressão de horror, como se o problema fosse eu ter descoberto, não ele ter feito. Cecília riu, mas havia uma seriedade em seus olhos.
Homens como Tiago sempre acham que são mais espertos que todos à sua volta. É o que os torna previsíveis. Ela tinha razão. A arrogância de Tiago, a certeza de que eu nunca descobriria, nunca entenderia, nunca reagiria, foi sua maior fraqueza. Ele me subestimou, como tantos homens subestimam suas esposas, vendo-as apenas como acessórios em suas vidas brilhantes. O momento mais gratificante foi quando apresentei as opções. Continuei. Ver aquele homem que sempre tomou todas as decisões em nossa vida, que sempre me tratou como se estivesse me fazendo um favor por estar comigo. Ter que escolher entre duas alternativas terríveis que eu havia criado. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. A noite terminou com Tiago derrotado, aceitando minhas condições como quem aceita uma sentença inevitável. No caminho de volta para São Paulo, o silêncio no carro era ensurdecedor. Eu o observava de soslaio. Este homem que um dia amei com toda a intensidade, agora reduzido a uma sombra. Há uma pergunta que você nunca me respondeu, disse Cecília, após um momento de silêncio. Por que não o denunciou diretamente às autoridades? Teria sido uma vingança ainda mais completa. Refleti por um momento antes de responder. Era uma questão que eu mesma me fiz muitas vezes durante o processo. 3 motivos, expliquei finalmente. Primeiro, por Lucas. Uma coisa é seus pais se divorciarem. Outra é ver o pai ser preso, a empresa da família desmoronar, o nome que ele carrega ser manchado publicamente. Segundo, por mim mesma. Um escândalo desse tamanho me afetaria também. Me transformaria para sempre na ex-mulher do criminoso. E terceiro, hesitei, procurando as palavras certas. Acho que no fundo, ainda havia algum resquício de consideração pelo homem que Tiago foi um dia, pelo pai do meu filho, pelo companheiro de 15 anos. Cecília assentiu, compreensiva. E agora? O que vem depois? Era a pergunta que ecoava na minha mente todos os dias desde o confronto. O que vem depois da vingança? Depois de recuperar o controle? Depois de virar o jogo? Agora vem a parte mais difícil, respondi, com um sorriso determinado. Reconstruir. Não apenas a empresa, não apenas minha vida, mas a mim mesma. Descobrir quem é Lívia Campos, além da ex-esposa de Tiago Rezende, além da mãe de Lucas, além da professora de literatura. Nos meses seguintes, mergulhei nessa reconstrução. Na empresa, contratei consultores para regularizar os negócios, renegociei contratos, estabeleci novas práticas de governança. Era um mundo completamente novo para mim, cheio de desafios, mas descobri que tinha aptidão para isso. Minha capacidade de analisar textos literários se traduzia surpreendentemente bem para a análise de contratos e planos de negócios. Em casa, Lucas e eu estabelecemos uma nova rotina. Tiago havia se mudado para um apartamento menor, e embora Lucas passasse alguns fins de semana com ele, nossa casa ganhou uma nova energia. Sem a tensão constante, sem as mentiras, sem a sensação de andar sobre ovos. E para mim mesma, continuei as sessões com Clarice, comecei aulas de dança, algo que sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo. E até me inscrevi em um curso de administração de empresas. Aos 37 anos, estava reinventando minha vida do zero. Às vezes me pergunto se Tiago entende o que aconteceu, comentei com Cecília, enquanto terminávamos nosso vinho. Se ele percebe que, ao tentar me descartar por uma versão mais jovem, acabou liberando uma versão mais poderosa de mim mesma. Cecília sorriu com aquele olhar de quem entende perfeitamente. Os homens raramente entendem o poder que as mulheres têm quando decidem não ter mais nada a perder. Ergui minha taça em um último brinde. A metamorfose, não a do espaço onde mudei meu visual, mas a verdadeira, a que acontece por dentro. Quando saímos do bar entardecer naquela noite, eu caminhava com passos leves, apesar do peso da jornada dos últimos meses. A lua cheia iluminava a cidade e senti como se estivesse vendo São Paulo pela primeira vez. Não era mais a cidade onde fui traída, onde sofri, onde me senti invisível. Era a cidade onde renasci. No dia seguinte, chegaria cedo à Rezende Incorporações. Tinha uma reunião importante sobre o novo projeto habitacional. Aquela noite de conversa com Cecília havia renovado minha certeza
de que estava no caminho certo. Não apenas sobrevivi à traição, transformei-a em minha libertação. E quanto a Tiago e sua busca por uma mulher mais nova? Bem, ele acabou encontrando uma mulher nova, sim. Só não percebeu que ela sempre esteve lá, adormecida dentro da mulher que ele achava conhecer tão bem. Meu primeiro dia oficial como gestora na Resende Incorporações foi uma montanha-russa de emoções. Ao cruzar as portas de vidro daquele imponente edifício na Avenida Paulista, senti os olhares curiosos dos funcionários. Para eles, eu era apenas a esposa do chefe, que de repente tinha ganhado uma sala e um cargo de diretora. Poucos sabiam que a empresa sempre foi parcialmente minha. Eu apenas nunca tinha reivindicado meu espaço. A secretária de Tiago, Mariana, me recebeu com um sorriso educado, mas seus olhos transbordavam desconfiança. Ela havia trabalhado com ele por 8 anos e, provavelmente, sabia mais sobre seus segredos do que eu jamais soube durante nosso casamento. Bom dia, senhora Resende. Sua sala está pronta, como o senhor Tiago solicitou. Lívia Campos, corrigi gentilmente. Prefiro usar meu nome de solteira a partir de agora. Foi minha primeira pequena vitória naquele ambiente. Um território marcado para mostrar que não era apenas uma extensão de Tiago, mas uma pessoa com identidade própria. A sala designada para mim ficava estrategicamente longe do escritório de Tiago, provavelmente uma tentativa dele de manter distância. Mas isso não me incomodou. Na verdade, era exatamente o que eu queria. Espaço para trabalhar sem sua sombra constante. Coloquei minha pasta sobre a mesa de madeira escura e observei o ambiente. Móveis elegantes, uma vista privilegiada da avenida, quadros abstratos nas paredes, impessoal e frio, como a maioria dos escritórios corporativos. Prometi a mim mesma que mudaria aquilo aos poucos. Meu plano para aquele primeiro dia era simples: observar, ouvir, aprender. Durante anos, Tiago falava sobre a empresa no jantar, em reuniões sociais, até mesmo durante nossas raras férias. Eu absorvi mais informações do que ele poderia imaginar, mas ainda precisava entender a engrenagem diária, os procedimentos, as relações de poder. Às 10h, a porta da minha sala se abriu sem aviso prévio. Gustavo Maciel, sócio de Tiago e seu braço direito nas operações menos transparentes, entrou como se fosse o dono do lugar. Alto, sempre impecavelmente vestido, com aquele ar de superioridade que tanto me incomodava nos jantares de negócios. Lívia, ele disse, sem a formalidade do senhora ou qualquer outro título. Precisamos conversar sobre essa situação. Mantive minha expressão neutra, indicando a cadeira à frente da minha mesa. Claro, Gustavo, por favor, sente-se. Ele permaneceu em pé, como se sentar fosse reconhecer minha autoridade. Vou ser direto. O que aconteceu entre você e Tiago é pessoal, e respeito isso. Mas a empresa não pode ser um campo de batalha para problemas conjugais. Sorri levemente, um sorriso que não alcançava meus olhos. Concordo plenamente. É por isso que estou aqui como acionista e diretora, não como esposa magoada. Meu interesse é garantir que a Resende Incorporações prospere de maneira sustentável e legal. A última palavra pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Os olhos de Gustavo se estreitaram ligeiramente. Ele era esperto o suficiente para entender a mensagem subliminar. Tiago já te explicou como funcionamos aqui? Algumas coisas, outras descobri por conta própria, respondi, mantendo o contato visual. Inclusive sobre as operações em Cayman e os contratos com a Prefeitura de São Paulo. O rosto dele empalideceu por um instante quase imperceptível, mas se recompôs rapidamente. Não chegou aonde estava sendo transparente com suas emoções. Esses são assuntos complexos que exigem anos de experiência no mercado para entender completamente, ele disse numa tentativa óbvia de me diminuir. Felizmente, tem uma equipe excelente me auxiliando. Jorge Mendes, por exemplo, conhece? Especialista em auditoria forense, trabalhou para a Receita Federal por 15 anos. Aquilo o pegou de surpresa. Jorge não estava oficialmente contratado pela empresa. Era meu consultor particular, pago do meu próprio bolso. Mas Gustavo não precisava saber disso. Bem, ele ajustou a gravata claramente desconfortável. Estou à disposição para te ajudar a entender melhor o negócio. Afinal, somos praticamente família. Praticamente, repeti com um sorriso educado.
Obrigada pela oferta, Gustavo. Começaremos revisando os contratos dos últimos 3 anos. Pode pedir para sua equipe enviar tudo para mim até o final do dia? Ele hesitou, mas assentiu. Quando saiu da minha sala, senti uma pequena onda de satisfação. O primeiro confronto havia terminado com minha vitória. Pequena, mas significativa. O restante daquele dia foi igualmente desafiador. Tiago evitou me encontrar pessoalmente, enviando e-mails formais com informações básicas sobre a empresa. Alguns funcionários me tratavam com desconfiança, outros com curiosidade, poucos com respeito genuíno. Uma dessas exceções foi Rita, a gerente financeira, uma mulher de cerca de 50 anos que trabalhava na Resende Incorporações desde sua fundação. Ao final do dia, ela bateu na minha porta, trazendo uma pasta grossa com documentos. Senhora Kahn, Lívia. Ela corrigiu-se com um sorriso tímido. Trouxe os relatórios financeiros que solicitou. Obrigada, Rita. E agradeço por respeitar minha preferência pelo meu nome. Ela assentiu, hesitante na porta, como se quisesse dizer algo mais. Alguma coisa que queira compartilhar? Perguntei gentilmente. Rita fechou a porta e sentou-se, olhando ao redor, como se verificasse se estávamos realmente sozinhas. Trabalho aqui há mais de 12 anos. Vi a empresa crescer do nada para o que é hoje. Mas nos últimos anos, ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Alguns procedimentos mudaram, coisas que me deixam desconfortável. Aquilo imediatamente capturou minha atenção. Que tipo de coisas? Contratos superfaturados, pagamentos para empresas que não parecem entregar serviço algum, transferências para contas no exterior sem justificativa clara. Ela respirou fundo, como se estivesse tirando um peso enorme dos ombros. Sempre questionei o Sr. Tiago e o Sr. Gustavo, mas eles diziam que era otimização tributária, estratégia de mercado. Então Rita sabia. Provavelmente não de tudo, mas o suficiente para se sentir moralmente conflitada. Percebi naquele momento que tinha encontrado minha primeira aliada dentro da empresa. Rita, agradeço sua honestidade. Estou aqui justamente para garantir que a Resende Incorporações opere dentro da legalidade. Precisarei muito da sua ajuda nesse processo. Os olhos dela brilharam com um misto de alívio e esperança. Pode contar comigo. Quando cheguei em casa naquela noite, Lucas já estava dormindo. Fernanda, minha irmã, me esperava na sala. Como foi o primeiro dia da empresária? Ela perguntou, oferecendo-me uma taça de vinho. Desabei no sofá, tirando os sapatos de salto que tinha usado para me sentir mais confiante. Exaustivo, desafiador, assustador. Fiz uma pausa, bebendo um gole. E incrivelmente gratificante. Fernanda, sempre meu porto seguro, sorriu com orgulho. Como psicóloga, ela entendia melhor que ninguém o processo de transformação pelo qual eu estava passando. Tiago ligou para você hoje. Mandou mensagem perguntando sobre Lucas. Mas nada sobre a empresa ou sobre nós. E como você está se sentindo com tudo isso? Perguntou ela em seu inconfundível tom de terapeuta. Refleti por um momento. Sabe o que é mais estranho? Não sinto raiva dele. Não mais. Sinto uma espécie de gratidão distorcida. Se ele não tivesse me traído, eu continuaria naquela vida de auto-engano, achando que era feliz quando na verdade estava apenas confortavelmente anestesiada. Fernanda assentiu, compreensiva. As maiores transformações frequentemente nascem das maiores dores. Nas semanas seguintes, mergulhei completamente na nova rotina. De dia, aprendi os segredos da Resende Incorporações, com a ajuda discreta de Rita e a orientação de Jorge. À noite, estudava administração, finanças, direito empresarial, tudo que pudesse me equipar melhor para o papel que havia assumido. Lucas, meu filho de 16 anos, observava minha transformação com um misto de admiração e confusão. Um adolescente sensível, ele percebeu que algo fundamental havia mudado muito antes de Tiago e eu anunciarmos nossa separação. Mãe, ele me perguntou uma noite, enquanto eu revisava alguns contratos na mesa da sala. Por que você e o pai realmente se separaram? Levantei os olhos dos papéis, considerando cuidadosamente minha resposta. Havíamos prometido a Tiago que não revelaríamos a verdade sobre Jordana ou os negócios ilícitos, mas também prometi a mim mesma nunca mais viver em mentiras. As pessoas mudam, filho.
Às vezes crescem juntas, outras vezes em direções diferentes. Seu pai e eu percebemos que queremos coisas diferentes da vida agora. Ele me encarou com aqueles olhos perspicazes que sempre pareciam enxergar além das palavras. Tem algo a ver com você trabalhando na empresa dele agora? Em parte, admiti. Descobri que tenho talentos e interesses que nunca explorei antes. E seu pai, bem, ele também está em um momento diferente da vida. Lucas assentiu pensativo. Ele está diferente quando vou lá no fim de semana, mais quieto. E aquela mulher, a Jordana, que ele apresentou como assistente dele, ela não apareceu mais. Meu coração acelerou ao ouvir o nome dela. Então Tiago havia tentado introduzir Jordana na vida de Lucas, mesmo que disfarçadamente. A audácia daquele homem ainda me surpreendia. Lucas, falei com cuidado. Se alguma coisa te incomodar nas visitas ao seu pai, ou se você sentir que não quer ir em algum fim de semana, é só me avisar. O mais importante é você se sentir bem. Estou bem, mãe, ele garantiu, com uma maturidade que me emocionou. Só queria entender melhor. E ele hesitou. Estou orgulhoso de você. Pela faculdade, pelo trabalho, por tudo. Aquelas palavras valeram mais que qualquer vingança. Meu filho estava vendo uma versão mais forte e autêntica da mãe, e isso poderia moldar para sempre sua visão sobre relacionamentos e sobre o valor próprio. Na empresa, os desafios continuavam. Gustavo havia se tornado meu adversário silencioso, tentando minar minha autoridade e esconder informações. Tiago mantinha distância, aparecendo apenas em reuniões essenciais, onde me tratava com uma polidez artificial que todos percebiam ser forçada, mas eu continuava avançando. Com a ajuda de Rita, comecei a desvendar camadas e mais camadas de irregularidades. Não eram apenas os contratos superfaturados ou as contas offshore. Havia um esquema muito maior, envolvendo propinas a fiscais municipais, subornos para aprovação de projetos em áreas restritas, até mesmo falsificação de licenças ambientais. Cada descoberta era um golpe, não apenas pelo aspecto ético, mas porque mostrava o quão longe Tiago havia ido em sua ganância. O homem que conheci, o corretor idealista que sonhava construir prédios que transformariam a paisagem urbana, havia se tornado um empresário sem escrúpulos, disposto a comprometer não apenas seu casamento, mas seus valores fundamentais. Uma tarde, enquanto analisava documentos com Jorge em minha sala, recebi uma ligação inesperada. Era Marlene, nossa vizinha no prédio dos Jardins. Lívia, querida. Sua voz estridente soou pelo telefone. Sei que não deveria me meter, mas achei que você gostaria de saber. Vi seu marido, ex-marido, entrando no prédio com aquela moça, a tal Jordana. Estão subindo para seu apartamento agora mesmo. Meu estômago gelou. Nosso antigo apartamento, onde ainda morávamos Lucas e eu. Tiago havia alugado um lugar menor após a separação, mantendo apenas algumas roupas e objetos pessoais no apartamento dos Jardins, que ficou comigo e com Lucas no acordo. Obrigada por avisar, Marlene, respondi, tentando manter a voz calma. Não se preocupe, está tudo bem. Desliguei e imediatamente liguei para Lucas. Era uma sexta-feira. Ele deveria estar na escola. Oi, mãe, atendeu no segundo toque. Tá tudo bem? Tudo ótimo, filho. Só confirmando, você vai direto para a casa do Pedro depois da aula, certo? Pedro era seu melhor amigo, e os dois frequentemente estudavam juntos às sextas. Sim, a mãe dele vai nos buscar. Volto para casa por volta das 9, pode ser? Perfeito. Divirta-se e me avise quando estiver voltando. Desliguei, sentindo uma onda de alívio. Lucas não estaria em casa para presenciar o que quer que Tiago estivesse planejando com Jordana no nosso apartamento. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Jorge, percebendo minha atenção. Nada importante, respondi voltando aos documentos. Mas internamente, uma nova determinação se formava. Se Tiago achava que poderia levar Jordana para nossa casa, estava na hora de esclarecer alguns limites. Saí do trabalho mais cedo naquele dia, conduzindo meu carro pela Avenida Paulista com uma calma que não condizia com o turbilhão de emoções dentro de mim. Não era mais aquela raiva cega inicial, mas uma indignação fria e calculada. Ao entrar no prédio, o porteiro Antônio me cumprimentou com uma expressão ligeiramente embaraçada. Boa tarde, dona Lívia. O senhor Tiago chegou há cerca de 1 hora.
com uma visitante. Obrigada, Antônio, respondi com um sorriso tranquilo. Estou ciente. Subi pelo elevador, respirando fundo para me preparar. Não queria uma cena. Não queria gritos ou lágrimas. Aquela não era mais eu. A nova Lívia Campos lidava com situações difíceis com dignidade e inteligência. Ao abrir a porta do apartamento, ouvi vozes vindas do escritório, o antigo escritório de Tiago, que eu havia transformado em meu espaço de estudos. A porta estava entreaberta e pude ver Tiago remexendo nas gavetas da escrivaninha, enquanto Jordana estava sentada na poltrona, mexendo no celular com ar entediado. Procurando algo específico? Perguntei, empurrando a porta completamente. Os dois congelaram. Tiago virou-se lentamente, uma pasta na mão. Jordana levantou-se de um salto, nitidamente desconfortável. Lívia. Tiago pigarreou, tentando manter a compostura. Não esperava que você estivesse em casa tão cedo. Claramente, respondi, mantendo minha voz firme, mas sem hostilidade. Olhei diretamente para Jordana, vendo-a pessoalmente pela primeira vez. Era bonita, sim, com aquela beleza jovem e ainda não testada pelo tempo. Mas havia algo em seus olhos, uma mistura de arrogância e insegurança que me fez sentir uma estranha compaixão. Você deve ser Jordana, disse estendendo a mão. Sou Lívia Campos. Ela hesitou, claramente não esperando essa abordagem. Apertou minha mão rapidamente, murmurando um prazer quase inaudível. Só vim buscar alguns documentos importantes, explicou Tiago, agitando a pasta como se fosse prova de suas intenções inocentes. Tentei te ligar, mas você não atendeu. Era mentira. Meu celular não tinha registrado nenhuma chamada dele, mas não valia a pena confrontá-lo sobre isso. Tiago, você sabe que este apartamento é agora minha residência e de Lucas. Se precisar de algo, basta me avisar com antecedência. E fiz uma pausa, olhando significativamente para Jordana. Seria apropriado vir sozinho. Jordana corou intensamente, finalmente percebendo a impropriedade da situação. Eu acho melhor esperar lá embaixo, disse, pegando sua bolsa e praticamente correndo para a porta. Quando ficamos sozinhos, Tiago assumiu uma postura defensiva. Não achei que você se importaria. Afinal, nosso casamento acabou. Não se trata do nosso casamento, Tiago. Se trata de respeito. Este é o lar do seu filho. O que Lucas pensaria se chegasse e encontrasse você aqui com ela? A menção a Lucas pareceu atingi-lo. Por um momento vi um lampejo do homem que ele costumava ser. Um pai que se importava. Você está certa, ele admitiu, colocando a pasta sobre a mesa. Foi inapropriado. Não vai acontecer novamente. Assenti, aceitando sua palavra. O que está procurando, afinal? Alguns documentos pessoais, certidões, apólices de seguro. Ele hesitou. E aquele relógio que era do meu pai? O relógio. Um Omega Vintage que Tiago raramente usava, mas que guardava como recordação do pai falecido. Eu o havia guardado cuidadosamente em uma caixa no armário do quarto. Espere aqui, disse saindo da sala. Voltei minutos depois com o relógio e uma pasta contendo os documentos que ele provavelmente procurava. Aqui está. Da próxima vez, basta pedir. Tiago pegou os itens, visivelmente surpreso com minha atitude. Obrigado, disse, e então acrescentou. Você está diferente. Estou melhor, respondi, repetindo as palavras que haviam se tornado meu mantra pessoal. Quando ele saiu, fiquei sozinha no apartamento, refletindo sobre o encontro. Não senti o ciúme devastador que esperava ao ver Jordana pessoalmente, nem a raiva consumidora que imaginei que sentiria ao confrontar Tiago em uma situação tão desconfortável. Em vez disso, senti uma estranha sensação de encerramento, como se um capítulo estivesse definitivamente virando, dando lugar a uma história completamente nova, uma que eu estava escrevendo com minhas próprias palavras. Naquela noite, fiz algo que vinha adiando. Comecei a procurar um novo lugar para morar. O apartamento nos jardins, apesar de luxuoso, estava impregnado de memórias de uma vida que já não era mais minha. Lucas e eu merecíamos um novo começo, um espaço que fosse verdadeiramente nosso, não uma lembrança constante do que havíamos perdido, ou do que nunca realmente tivemos. Enquanto navegava por anúncios de imóveis online, percebi que estava sorrindo.
A vingança que planejei tão meticulosamente estava dando lugar a algo muito mais poderoso. A liberdade de construir a vida que eu realmente queria, não a que alguém havia designado para mim. Encontrei o apartamento perfeito num domingo ensolarado de primavera. Ficava em Pinheiros, um bairro vibrante e cheio de vida, completamente diferente da formalidade dos jardins. Era um duplex com terraço, cercado por árvores e com uma vista que me fez suspirar de contentamento no momento em que pisei na varanda. Lucas, que me acompanhava nas visitas, imediatamente se encantou com o espaço que seria seu quarto, maior que o anterior e com uma pequena sacada própria. "Podemos ter um cachorro aqui?" perguntou ele, seus olhos brilhando com uma animação que eu não via há tempos. "Acho que sim", respondi, sorrindo ao ver seu entusiasmo. O condomínio permite animais de pequeno e médio porte. Foi naquele momento, vendo meu filho imaginar possibilidades em um espaço novo, que soube que estávamos no caminho certo. Fizemos a oferta no mesmo dia. A mudança aconteceu um mês depois. Decidi não levar quase nada do apartamento antigo. Apenas objetos pessoais, livros, fotografias de Lucas, algumas peças de arte que realmente gostava. O restante, os móveis escolhidos por Tiago, as cortinas caras que nunca me agradaram, a prataria que raramente usávamos, ficou para trás, como relíquias de uma vida que não me pertencia mais. Decoramos o novo lar aos poucos, escolhendo cada peça juntos. Lucas revelou um talento para design que eu desconhecia, sugerindo cores e arranjos que transformaram o espaço em algo verdadeiramente acolhedor. E sim, adotamos um cachorro, um vira-lata caramelu de porte médio que batizamos de Kafka, uma pequena homenagem à minha paixão pela literatura. Enquanto nossa vida pessoal encontrava um novo equilíbrio, os desafios na Resende Incorporações continuavam intensos. Após 6 meses de investigação discreta, com a ajuda inestimável de Rita e Jorge, tinha um panorama completo da extensão dos problemas da empresa. Não era apenas Tiago e Gustavo, havia uma cultura de irregularidades que permeava vários níveis hierárquicos. Numa quarta-feira chuvosa, convoquei uma reunião com Tiago em terreno neutro. Um café discreto no Itaim, longe tanto do escritório quanto de nossas casas. Ele chegou pontualmente como sempre, mas notei imediatamente os sinais do estresse em seu rosto. Olheiras profundas, rugas novas ao redor dos olhos, uma tensão constante nos ombros. "Obrigado por vir", comecei após fazermos nossos pedidos. "Precisamos conversar sobre o futuro da empresa." Tiago assentiu, passando a mão pelo cabelo que agora mostrava fios grisalhos que não estavam lá poucos meses antes. "Imagino que sim. Os números do último trimestre não foram os esperados." "Não se trata apenas dos números, Tiago", respondi, mantendo minha voz calma. "É sobre a sustentabilidade do negócio a longo prazo. As práticas que você e Gustavo implementaram nos últimos anos não são viáveis." Ele me olhou com uma mistura de defensividade e resignação. "Você não entende como este mercado funciona, Lívia? Todo mundo faz?" "Não", interrompi firmemente. "Nem todo mundo faz. E mesmo que fizessem, não seria justificativa." Abri minha pasta e coloquei sobre a mesa um documento de várias páginas. Este é um relatório completo da situação atual da empresa, incluindo todas as irregularidades documentadas. Também inclui um plano detalhado para regularização gradual, minimizando impactos no fluxo de caixa e na reputação da marca. Tiago folheou o documento, seu rosto ficando cada vez mais pálido. "Isso levaria anos e custaria milhões. 3 anos, para ser exata. E sim, o custo será substancial, mas a alternativa é arriscar tudo. A empresa, nosso patrimônio, o futuro de Lucas, sua liberdade." Ele fechou o relatório, esfregando os olhos cansados. "E Gustavo? Ele nunca aceitará isso." "Gustavo não é mais um problema", respondi, tomando um gole do meu café. "Recebi uma proposta de compra da parte dele ontem." Tiago arregalou os olhos, genuinamente surpreso. "Como você conseguiu isso?" "Digamos que apresentei a ele as mesmas opções que apresentei a você naquela noite no restaurante, com a diferença que ele não tem um filho para considerar no cálculo." Um silêncio se estabeleceu entre nós. Lá fora, a chuva intensificava-se, criando uma cortina d'água que isolava nossa mesa do resto do mundo, como se estivéssemos em uma bolha temporal
onde apenas nós dois existíssemos. Por que está fazendo isso? Tiago finalmente perguntou, sua voz mais suave do que eu havia escutado em anos. Por que não simplesmente me denunciou, assumiu o controle total, acabou comigo de uma vez? Refleti por um momento antes de responder. Era uma pergunta que eu mesma havia feito várias vezes durante aqueles meses. 3 razões, disse finalmente. Primeiro, porque a empresa emprega mais de 200 pessoas que não têm culpa das decisões que você e Gustavo tomaram. Segundo, porque apesar de tudo você é o pai do meu filho. E destruir você completamente também afetaria Lucas. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente minhas próximas palavras. E terceiro, porque a vingança que imaginei inicialmente não me satisfaz mais. Percebi que reconstruir é muito mais poderoso que destruir. Tiago me estudou por um longo momento, como se visse uma pessoa completamente diferente à sua frente, o que de certa forma era verdade. Você realmente mudou, ele murmurou, mais para si mesmo que para mim. Todos mudamos, Tiago. A diferença é que alguns de nós mudamos para melhor. Ele assentiu lentamente, voltando a abrir o relatório. O que preciso fazer? Passei a hora seguinte explicando detalhadamente o plano de reestruturação. Era complexo, exigiria sacrifícios e uma mudança fundamental na forma como a empresa operava, mas era viável. Ao final da explicação, Tiago parecia simultaneamente sobrecarregado e aliviado, como alguém que finalmente enfrenta uma doença grave após anos negando os sintomas. Vou precisar da sua cooperação completa, concluí. Nada de informações escondidas, nada de tentar contornar o processo. Se descobrir mais irregularidades que não estão documentadas aqui, preciso saber imediatamente. Você tem minha palavra, ele respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei nele. Quando nos despedimos na calçada, a chuva havia dado uma trégua. Tiago hesitou por um momento como se quisesse dizer algo mais. Finalmente, com voz quase inaudível, murmurou: "Sinto muito, Lívia, por tudo." Não respondi imediatamente. Eram palavras que esperei ouvir por muito tempo, mas agora pareciam pertencer a uma história diferente, a um capítulo já encerrado. "Eu sei", disse simplesmente, e segui meu caminho. As semanas seguintes foram intensas. A implementação do plano de reestruturação exigia atenção constante e uma energia que eu nem sabia que possuía. Dividi meu tempo entre a empresa, os estudos na faculdade de administração, onde havia me matriculado, e a construção da nossa nova vida com Lucas. Foi nesse período que Jordana reapareceu. Não pessoalmente, mas através de uma ligação inesperada para meu celular em uma tarde de sexta-feira. "Lívia, é Jordana." Sua voz soava hesitante, quase assustada. "Precisamos conversar." Marquei um encontro em uma cafeteria perto do novo apartamento. Escolhi um lugar público, mas discreto o suficiente para uma conversa reservada. Confesso que a curiosidade foi o que me motivou a aceitar. O que ela poderia querer comigo depois de tudo? Jordana chegou pontualmente, vestida de forma simples, bem diferente da imagem mental que eu havia construído dela. Parecia nervosa, seus dedos tamborilando constantemente na xícara de café. "Obrigada por me encontrar", ela começou, sem conseguir manter contato visual. "Sei que deve me odiar." "Não odeio você", respondi sinceramente. "Não mais, pelo menos." Ela levantou os olhos surpresa. "Eu teria odiado se estivesse no seu lugar." "Odiar consome muita energia", comentei. "E aprendi a direcioná-la para coisas mais produtivas." Jordana respirou fundo, como se reunisse coragem. "Preciso te contar algo sobre Tiago. Algo que você talvez não saiba." Uma parte de mim se tensionou, preparando-se para mais uma revelação dolorosa, mas mantive a compostura. "Estou ouvindo. Ele está doente", ela disse, sua voz baixando para quase um sussurro. "Câncer de pâncreas, estágio inicial. Descobriu há 3 semanas." A notícia me atingiu como um soco. De todas as possibilidades que imaginei para aquela conversa, essa não estava entre elas. "Como você sabe disso?", perguntei, tentando processar a informação. "Ele me ligou na semana passada, pedindo para nos encontrarmos. Achei que queria reatar, mas..." Ela fez uma pausa, engolindo em seco. "Ele só queria se despedir, eu acho. Dizer que estava seguindo em frente e que me desejava bem."
Senti uma confusão de emoções. Preocupação por Lucas, que poderia perder o pai. Compaixão por Tiago, enfrentando uma batalha tão difícil. E uma estranha gratidão a Jordana por ter a decência de me informar. Por que está me contando isso? Perguntei finalmente. Jordana me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Porque ele não vai te contar. Disse que você finalmente está bem, construindo sua vida, e não quer ser um fardo. Mas achei que você deveria saber pelo Lucas. Assenti lentamente, reconhecendo a verdade em suas palavras. Obrigada por isso. Ela sorriu tristemente. Sabe, ele nunca falou de você como fala agora. Antes era sempre sobre como você não o entendia, como vivia no mundo dos livros. Agora é admiração. Ele diz que você é a pessoa mais forte que ele conhece. Aquelas palavras provocaram um turbilhão dentro de mim. Não pelo elogio em si, mas pela ironia da situação. Todo o processo de me tornar essa pessoa forte começou com a dor que ele me causou. As pessoas raramente nos veem claramente quando estamos juntas delas. Respondi finalmente. Às vezes é preciso distância para enxergar a verdade. Nos despedimos com uma estranha cordialidade. Não amigas, certamente, mas também não inimigas. Duas mulheres que haviam sido peças em um jogo que nenhuma delas criou, encontrando um improvável respeito mútuo nas ruínas do que deixaram para trás. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, sentei-me na varanda do nosso novo apartamento, observando as luzes da cidade com Kafka adormecido aos meus pés. A notícia sobre Tiago ainda reverberava em minha mente, junto com todas as suas implicações. Tomei uma decisão. Na manhã seguinte, liguei para ele. Precisamos conversar sobre sua saúde. Disse diretamente, sem rodeios. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Jordana te contou. Ele finalmente respondeu, não como uma pergunta, mas uma constatação. Sim, e agradeço que tenha se preocupado em poupar meus sentimentos, mas isso não é sobre mim ou sobre nós. É sobre Lucas. Marcamos um almoço para o dia seguinte. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Discutimos como e quando contar a Lucas, quais seriam os planos de tratamento, como lidaríamos com as responsabilidades da empresa durante esse período. Vou buscar tratamento nos Estados Unidos, Tiago explicou. Há um especialista em Houston com resultados promissores para casos como o meu. O que posso fazer para ajudar? Perguntei, surpreendendo a nós dois com a sinceridade da oferta. Ele hesitou, claramente tocado. Apenas esteja lá para Lucas. E talvez possa me manter atualizado sobre como ele está lidando com tudo isso. Claro, prometi. E a empresa? Acho que está em boas mãos. Ele respondeu com um pequeno sorriso. Melhores do que as minhas, provavelmente. Contamos a Lucas juntos em uma tarde de domingo. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ver o medo nos olhos do meu filho, sua luta para compreender que o pai, sempre tão forte em sua visão, poderia estar vulnerável. Mas também vi algo mais, uma resiliência que me lembrou de mim mesma, uma determinação de enfrentar o que viesse. Vamos superar isso, Lucas disse, abraçando o pai com força. Juntos. Nas semanas que se seguiram, uma estranha paz se estabeleceu entre Tiago e eu. Não era amizade, nem perdão completo, mas um tipo de trégua forjada pelo fogo da adversidade comum. Ele partiu para Houston, e Lucas e eu o visitamos 2 vezes durante o tratamento inicial. Ver Tiago enfraquecido pela quimioterapia foi uma experiência surreal. O homem que uma vez pareceu tão poderoso, tão invulnerável, agora lutava pela própria vida. Enquanto isso, assumi completamente o controle da Resende Incorporações. Com Gustavo fora do caminho e Tiago focado em sua saúde, pude implementar as mudanças necessárias sem resistência. Não foi fácil. Regularizar anos de práticas questionáveis nunca é, mas com a ajuda de Rita, Jorge e uma equipe de profissionais comprometidos, começamos a ver resultados. 6 meses após assumir oficialmente como CEO, lancei o projeto que se tornaria o símbolo da nova fase da empresa. Residencial Metamorfose, um complexo habitacional pensado especialmente para mulheres recomeçando suas vidas após divórcios, com espaços adaptados para home office, segurança reforçada e uma creche integrada para mãe solo. Não era apenas um empreendimento imobiliário, mas uma declaração de propósito. No dia do lançamento,
Organizamos um evento no próprio terreno onde o complexo seria construído. Montamos uma tenda elegante com painéis mostrando o projeto arquitetônico e maquetes detalhadas. A imprensa compareceu em peso, curiosa sobre o novo direcionamento da tradicional incorporadora. Subi ao pequeno palco para fazer meu discurso, sentindo um nervosismo que não experimentava desde meus primeiros dias como professora. Olhei para a plateia e vi rostos familiares. Cecília, na primeira fila, sorrindo orgulhosamente. Fernanda, minha irmã, filmando tudo com o celular. Rita e Jorge, que haviam se tornado muito mais que colegas de trabalho. E, para minha surpresa, Tiago, mais magro e pálido, mas de pé, com Lucas ao seu lado. O nome Metamorfose não foi escolhido por acaso. Comecei, sentindo minha voz ganhar força a cada palavra. Representa não apenas a transformação dos espaços que construímos, mas das vidas que habitam esses espaços, inclusive a minha. Contei brevemente, sem entrar em detalhes pessoais, como passei de professora de literatura a CEO de uma incorporadora, como descobri talentos e paixões que nem sabia que possuía. Falei sobre a importância de criar ambientes que apoiem pessoas em momentos de transição, que ofereçam não apenas paredes e tetos, mas possibilidades. Porque no final, somos todos obras em construção, concluí, constantemente demolindo velhas estruturas que não nos servem mais, lançando novas fundações, erguendo novos sonhos. Os aplausos foram calorosos e o evento continuou com um coquetel animado. Tiago se aproximou de mim em um momento mais calmo, enquanto eu observava os convidados interagindo com as maquetes. Impressionante, ele comentou, indicando o projeto com um gesto. Você realmente transformou tudo. Não foi sozinha, respondi, reconhecendo o trabalho da equipe. Mas foi sua visão, ele insistiu. Sua coragem de mudar o que parecia imutável. Ficamos em silêncio por um momento, contemplando o passado compartilhado e os futuros divergentes. Como está o tratamento? Perguntei finalmente. Promissor. Os médicos estão otimistas. Ele fez uma pausa, olhando para Lucas, que conversava animadamente com Fernanda do outro lado do salão. Ele tem sido incrível, sabia? Tão forte, tão presente. Ele tem a quem puxar, respondi. E não estava me referindo apenas a Tiago ou a mim, mas a algo mais profundo que havíamos construído juntos, apesar de tudo. Tiago sorriu, um sorriso genuíno que me lembrou do homem por quem me apaixonei tantos anos atrás. Sabe o que é irônico? Você se tornou exatamente o que eu disse que queria naquela conversa que você ouviu. Uma mulher mais jovem. Ergui as sobrancelhas confusa. Como assim? Não em idade, claro, mas em espírito, em energia, em força vital. Você renasceu, Lívia. E eu, que achava que precisava de alguém mais jovem, nunca percebi que o que realmente queria era aquela centelha que você redescobriu em si mesma. Suas palavras me atingiram de uma forma inesperada. Não era uma tentativa de reconciliação. Ambos sabíamos que esse capítulo estava definitivamente encerrado, mas um reconhecimento, uma validação da jornada que percorri. Obrigada por dizer isso, respondi simplesmente. Ele assentiu, seu olhar se desviando para o horizonte visível através das janelas da tenda. Nunca pensei que diria isso, mas obrigado por não ter me destruído quando poderia, por ter escolhido um caminho melhor para todos nós. Naquele momento, senti que o ciclo finalmente se completava. A traição que me despedaçou havia me dado as peças para reconstruir algo muito mais sólido. A dor que me paralisou havia se transformado em combustível para uma jornada que jamais teria imaginado. Mais tarde naquela noite, já em casa, sentei-me no terraço do nosso apartamento em Pinheiros. Lucas dormia, exausto após o evento, e Kafka descansava ao meu lado. Sua presença silenciosa, um conforto constante. Olhando para as luzes da cidade, refleti sobre tudo o que havia acontecido desde aquela tarde fatídica, em que ouvi as palavras que mudaram minha vida. Quero uma mulher mais nova. Sorri para mim mesma, sentindo não amargura, mas uma estranha gratidão. Porque no final, foi exatamente isso que me tornei. Não mais jovem em anos, mas renovada em espírito, renascida das cinzas de um relacionamento que não me valorizava,
emergindo como a mulher que sempre fui destinada a ser. E essa, percebi, era a verdadeira vingança. Não a que planejei cuidadosamente naqueles 3 meses de investigação silenciosa, mas a que o universo orquestrou para mim, transformar a pior dor em minha maior libertação. É difícil acreditar que já se passou 1 ano desde aquele dia em que ouvi meu marido dizer que queria uma mulher mais nova. Uma frase, um momento, 15 segundos que mudaram completamente o rumo da minha vida. Como é engraçado o destino, não é? Aquilo que parecia ser o fim acabou sendo apenas o começo da minha verdadeira história. Hoje, sentada no meu escritório na Resende Incorporações, posso olhar pela janela e ver o residencial Metamorfose tomando forma. O primeiro andar já está erguido e a cada dia mais, mulheres se inscrevem na lista de interessadas. Mulheres como eu, que estão recomeçando, que estão descobrindo sua própria força depois de acreditarem por tanto tempo que eram apenas coadjuvantes na história de outra pessoa. Tiago continua seu tratamento nos Estados Unidos. As notícias são positivas. O câncer respondeu bem à quimioterapia e os médicos falam em remissão. Lucas viaja para visitá-lo 1 vez por mês e voltou a sorrir como não o via fazer há muito tempo. Acho que ele finalmente entendeu que separação não significa perda de amor, apenas transformação dele. Quanto a Jordana, soube que está trabalhando em uma construtora menor, focando em desenvolver sua carreira por mérito próprio. Às vezes, quando menos esperamos, até mesmo aqueles que nos feriram acabam encontrando seu próprio caminho de crescimento. A Resende Incorporações está finalmente regularizada. Foi um processo longo e custoso, como previmos, mas absolutamente necessário. Hoje posso dormir tranquila, sabendo que construímos não apenas edifícios, mas valores sólidos. Nossa reputação no mercado nunca esteve tão forte. E os novos projetos focados em sustentabilidade e impacto social atraem um público que valoriza muito mais que apenas metros quadrados. Cecília continua sendo minha melhor amiga e conselheira. Agora ela é a advogada principal da empresa, liderando o nosso departamento jurídico com a mesma determinação e ética que sempre admirei nela. Foi ela quem me disse algo que nunca esqueci. A melhor vingança não é destruir quem te feriu, mas construir algo tão extraordinário que eles percebam exatamente o que perderam. Minha irmã Fernanda me ajudou a entender que a dor, quando processada adequadamente, pode ser o catalisador mais poderoso de crescimento. Suas palavras durante nossas longas conversas no terraço do meu apartamento em Pinheiros me ajudaram a transformar mágoa em combustível para a mudança. Rita e Jorge se tornaram muito mais que colegas de trabalho. São parte fundamental da nova cultura que estamos construindo na empresa. Rita foi promovida a diretora financeira, cargo que sempre mereceu, mas que nunca teve oportunidade de alcançar na antiga gestão. E eu? Bem, a professora de literatura que vivia entre livros de ficção, agora vive sua própria história de redenção. Completei meu curso de administração, aprendi sobre finanças, negociações, gestão de pessoas, descobri talentos que nem sabia que possuía, paixões que estavam adormecidas. Aos 38 anos, sinto que estou apenas começando. O apartamento em Pinheiros se tornou verdadeiramente um lar. Kafka, nosso cachorro, ganhou uma companheira, uma vira-lata preta que Lucas resgatou da rua e batizou de Virgínia, em homenagem a Virginia Woolf, uma das minhas autoras favoritas. Como ele disse, ela precisava de um quarto só dela, mãe. Meu filho está se tornando um homem sensível e consciente, e isso é minha maior conquista. Ainda dou algumas aulas de literatura como voluntária em um projeto social para mulheres em situação de vulnerabilidade. A sala de aula continua sendo um espaço sagrado para mim, um lembrete de onde vim e de como a educação pode transformar vidas, inclusive a minha. O mais surpreendente de toda essa jornada foi perceber que a vingança que planejei com tanto cuidado, aquele plano meticuloso para confrontar Tiago, acabou sendo apenas o primeiro passo de algo muito maior. A verdadeira vingança veio naturalmente, com o tempo e o trabalho árduo. Tornei-me a mulher que sempre deveria ter sido. A mulher que estava adormecida sob camadas de insegurança e dependência emocional. Hoje entendo que aquela frase cruel,
Quero uma mulher mais nova. Foi, na verdade, um presente disfarçado de maldição, porque ele conseguiu exatamente o que desejou. Uma mulher renovada, renascida, com a energia e a determinação que vem não da juventude cronológica, mas do despertar da autenticidade. Se você está passando por algo parecido, se sente que foi traída, abandonada, subestimada, quero que saiba, sua história não termina no capítulo da dor. Esse é apenas o começo da sua transformação. Você tem dentro de si muito mais força do que imagina, muito mais talento do que lhe fizeram acreditar, muito mais vida para viver além daquela que alguém desenhou para você. E agora, preciso fazer um pedido especial a todos que acompanharam minha história até aqui. Se ela tocou você de alguma forma, se trouxe alguma inspiração, algum conforto ou simplesmente alguns minutos de identificação, por favor, deixe seu comentário abaixo. Quero saber de onde você está assistindo, como se sentiu, se já passou por algo semelhante. Cada comentário é uma conexão, uma ponte entre minha história e a sua. Não se esqueça de se inscrever no canal Vingança do Dia. Aqui compartilhamos histórias reais de pessoas que, como eu, transformaram dor em poder. Há tantas experiências importantes esperando para serem contadas, tantas lições a serem aprendidas através dos relatos sinceros de quem já esteve no fundo do poço e encontrou forças para reconstruir. Dê seu like neste vídeo também. Pode parecer um gesto simples, mas significa muito para nós. É o reconhecimento de que histórias como a minha merecem ser ouvidas, que experiências femininas importam, que nenhuma de nós está sozinha em sua jornada de autodescoberta. Se você gostou deste vídeo, temos muitos outros no canal. Histórias de superação, de coragem, de reinvenção. Algumas vão te fazer chorar, outras vão te fazer sorrir, mas todas têm algo em comum. Mostram a força extraordinária que surge quando somos desafiados pelos momentos mais difíceis. E se essa história realmente tocou você, se você valoriza o trabalho que fazemos aqui no Vingança do Dia e quer nos ajudar a continuar trazendo conteúdo diário de qualidade, considere contribuir com o nosso Valeu Demais. É uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção, pesquisa e edição. Com seu apoio, podemos alcançar mais pessoas, contar mais histórias, criar uma comunidade ainda mais forte de mulheres que se apoiam mutuamente. Criar este canal tem sido uma jornada incrível, mas também exige dedicação e recursos. Cada centavo do Valeu Demais é investido diretamente na qualidade dos vídeos e na expansão do nosso alcance. Sua contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme para mantermos este trabalho vivo e crescendo. Agradeço de coração por ter me acompanhado até aqui, por ter ouvido minha história com respeito e atenção, por fazer parte, mesmo que à distância, do meu processo de cura e transformação. Volto a repetir, a dor não é o fim da história. É apenas o começo de uma jornada que pode te levar a lugares que você nunca imaginou, como aprendi na literatura, que foi minha primeira paixão. Não somos apenas leitores passivos da vida, somos também seus escritores. Temos o poder de virar a página, de começar um novo capítulo, de reescrever nosso próprio final. Esta foi a história de como respondi quando ouvi meu marido dizer que queria uma mulher mais nova, de como respirei fundo e fiz algo que ele nunca mais esqueceria. Não por vingança mesquinha, mas por amor próprio. E essa, descobri, é a mais poderosa resposta que podemos dar a quem nos subestima. Até o próximo vídeo e lembre-se, sua história também merece ser contada. Estamos aqui para ouvir.